O milionário chega de viagem de mãos dadas com a namorada, sorrindo, achando que o dia seria só mais um. Mas ao sair do aeroporto, dá de cara com a última pessoa que esperava ver, sua ex-esposa, parada bem na frente dele, segurando a mão de 3 crianças idênticas, trigêmeos, que tinham o rosto dele estampado em cada detalhe. Ele não acredita. E o que acontece depois vai te surpreender. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde paulistana filtrava-se pelos imensos painéis de vidro do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, criando um mosaico dourado no piso polido. Rafael Mendes, 42 anos, ajustou o relógio Patek Philippe em seu pulso, enquanto caminhava com passos firmes pelo corredor VIP. Ao seu lado, Marina Santos, 28 anos, deslizava com a graciosidade ensaiada de quem vive sob as lentes de milhões de seguidores. 3 meses pela Europa haviam deixado sua marca no casal. O bronzeado mediterrâneo combinava com o terno italiano feito sob medida dele e o vestido valentino dela. As malas Louis Vuitton eram carregadas por um funcionário do aeroporto, enquanto eles conversavam sobre os planos para seu retorno à rotina paulistana. O jantar com os investidores chineses está confirmado para quinta-feira, Rafael comentava, checando seu celular pela primeira vez desde que haviam decolado de Paris. Precisamos passar no escritório antes de ir para casa. Tem uma pilha de contratos esperando minha assinatura. Marina ajustava a alça de sua bolsa Hermès, sorrindo com aquele brilho característico que seus seguidores tanto adoravam. Amor, não esquece que tenho a gravação do podcast sobre lifestyle luxuoso amanhã. Vou contar todos os detalhes da nossa temporada em Capri. O saguão principal se aproximava, e com ele a promessa de mais um dia perfeitamente organizado na vida, meticulosamente planejada de Rafael Mendes. 15 anos construindo seu império imobiliário o haviam ensinado que o controle era a chave para o sucesso. Cada movimento, cada decisão, cada investimento, tudo era calculado com a precisão de um relojoeiro suíço. Foi então que o universo decidiu lembrá-lo que nem tudo na vida cabe em planilhas e contratos. Parada junto à porta de saída, VIP, como uma estátua de mármore em meio ao caos do aeroporto, estava Helena Campos. Seu cabelo castanho estava mais curto do que há 11 meses, quando ele a viu pela última vez, mas seus olhos verdes mantinham aquela intensidade que sempre o desarmava. No entanto, não foi sua presença que fez o sangue de Rafael gelar nas veias. Foi o carrinho especial ao seu lado, onde 3 bebês idênticos, não mais que alguns meses de idade, dormiam serenamente, alheios ao drama que sua mera existência estava prestes a desencadear. O tempo pareceu congelar. O burburinho do aeroporto se dissipou em um zumbido distante. Marina deixou sua bolsa Hermès escorregar de seu ombro, produzindo um baque surdo no piso que pareceu ecoar por toda a eternidade. Helena permanecia imóvel. Seu rosto, uma máscara de determinação que mal conseguia esconder o turbilhão de emoções por trás. Seus olhos encontraram os de Rafael, e naquele momento, todo o verniz de sofisticação e controle que ele havia construído ao longo dos anos começou a rachar. Precisamos conversar, Rafael, Helena disse, sua voz calma, mas firme, carregando o peso de 11 meses de segredos. Sobre muitas coisas. Um dos bebês se mexeu em seu sono, fazendo um pequeno ruído que ecoou como um trovão nos ouvidos de Rafael. Ele sentiu o toque de Marina em seu braço fraquejar, enquanto sua mente tentava processar a matemática impossível que se apresentava diante dele. O empresário que sempre tinha resposta para tudo, que negociava milhões sem piscar, que construía
arranha-céus com a confiança de um Deus moderno, encontrou-se, pela primeira vez em muito tempo, completamente sem palavras. O saguão do aeroporto continuava seu movimento incessante ao redor deles, pessoas passando apressadas com suas próprias vidas e histórias. Mas para aquelas 4 pessoas, o empresário, a influenciadora, a arquiteta e os 3 pequenos seres, que dormiam alheios a tudo, o mundo havia momentaneamente parado de girar. Esta não era apenas uma chegada de viagem. Era o início de uma história que nenhum deles poderia ter previsto, nem mesmo em seus sonhos mais improváveis. O buffet Rubaiyat, no Itaim Bibi, era conhecido por sua discrição. Em uma sala privativa, no segundo andar, o silêncio pesava mais que todos os segredos corporativos já negociados naquele ambiente. Rafael havia escolhido o local automaticamente. Era seu território, seu campo de batalha habitual para fechamento de negócios. Mas esta não era uma negociação comum. Helena sentou-se à sua frente, enquanto Marina ocupava um lugar à cabeceira da mesa, criando um triângulo desconfortável. Os trigêmeos dormiam no carrinho especial, posicionado estrategicamente ao lado de Helena. O garçom, percebendo a tensão no ar, limitou-se a servir água e retirar-se discretamente. Eles se chamam Miguel, Gabriel e Rafael Júnior. Helena, começou sua voz profissional de arquiteta, tentando mascarar o tremor de emoção. Nasceram há 4 meses no Hospital Albert Einstein. Rafael engoliu em seco, seus olhos alternando entre os bebês e sua ex-esposa. A semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto que ele via todas as manhãs no espelho, multiplicado por 3. Marina, ao seu lado, mantinha-se estranhamente silenciosa, seus dedos tamborilando nervosamente na bolsa. Por que você não me contou? A pergunta saiu mais como uma acusação do que como questionamento. Rafael podia sentir a raiva crescendo, misturada com algo mais profundo. Culpa, talvez? Contar? Helena deixou escapar um riso amargo. Entre qual postagem da sua namorada em Santorini e qual festa em Ibiza eu deveria ter te informado? Quando você saiu de casa naquele dia, deixou bem claro que queria uma vida nova, sem compromissos. Marina se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Seu rosto, sempre tão cuidadosamente maquiado para as fotos, começava a mostrar sinais de estresse. Eu acho que vocês precisam conversar a sós, ela murmurou, fazendo menção de levantar-se. Não. A voz de Helena soou firme. Você também faz parte disso agora, Marina. Todos nós vamos precisar encontrar um jeito de lidar com esta situação. Rafael passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Helena conhecia bem dos tempos de casamento. Era seu sinal de que estava perdendo o controle da situação. O que você quer, Helena? Dinheiro? O som da mão de Helena batendo na mesa fez um dos bebês se mexer. Não seja ridículo, Rafael. Eu construí metade daqueles prédios com você. Meu nome ainda está em diversos projetos da incorporadora. Não preciso do seu dinheiro. Então por que agora? Rafael inclinou-se para a frente. Por que depois de quase 1 ano? Helena respirou fundo, seus olhos verdes marejados, mas sua postura continuava ereta. Porque eu percebi que não posso fazer isso sozinha. Não é justo com eles. Ela gesticulou em direção aos trigêmeos. Eles merecem conhecer o pai, mesmo que ele seja... Ela parou, mordendo o lábio. Mesmo que ele seja o quê? Rafael provocou. Mesmo que ele seja você, Helena completou sem rodeios. Marina, que até então observava o embate em silêncio, surpreendeu a todos ao falar. Ela está certa, Rafael. Sua voz tremia levemente, mas havia uma firmeza inesperada em suas palavras. São seus filhos. Você não pode simplesmente ignorar isso. Rafael olhou para sua jovem namorada como se a visse pela primeira vez. Não era a reação que esperava dela. Na verdade, nada naquele dia estava saindo como ele esperava. Nesse
Momento, como se sentissem a tensão no ar, os 3 bebês acordaram quase simultaneamente. Helena levantou-se com a eficiência de quem já estava acostumada à rotina, mas parou ao ver Rafael se aproximar do carrinho. Ele olhou para os 3 rostinhos que agora o encaravam com olhos curiosos, os mesmos olhos castanhos que ele tinha. Algo dentro dele, algo que havia permanecido adormecido por muito tempo, começou a despertar. Ele começou, sua voz falhando pela primeira vez em anos. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Tempo? Helena ajeitou um dos bebês que começava a choramingar. Eles não vão parar de crescer enquanto você processa, Rafael. A vida real não espera seus cronogramas perfeitamente planejados. Marina levantou-se subitamente, sua cadeira arrastando no piso de madeira. Vou pedir para trazerem chá, disse ela, claramente buscando uma desculpa para se afastar da mesa. Ao passar por Rafael, no entanto, parou e sussurrou. Você sempre disse que queria deixar um legado. Bem, aqui está ele, multiplicado por 3. O empresário ficou ali, parado entre seu passado e seu presente, observando 3 pares de olhos, que eram inegavelmente seus. O controle que ele tanto prezava estava escorregando por entre seus dedos como areia fina. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Mendes não tinha um plano B. O edifício Península, no Morumbi, erguia-se, imponente contra o céu cinzento de São Paulo. Helena observava pela janela de seu apartamento no 20º andar, enquanto a chuva fina começava a cair. No reflexo do vidro, podia ver Rafael caminhando de um lado para outro na sala, telefone grudado na orelha, gesticulando como sempre fazia quando estava fechando um negócio importante. Não, preciso do apartamento 201 especificamente. Ele insistia ao telefone. Sim, sei que está ocupado. Faça uma oferta que eles não possam recusar. Uma pausa. Dobre o valor do aluguel se precisar. Helena balançou a cabeça, voltando sua atenção para Miguel, que brincava com um chocalho colorido no tapete. Gabriel dormia no berço portátil, enquanto Rafael Júnior estava no colo de Mariana, a babá que Helena havia contratado para ajudá-la. Você não precisa morar no mesmo prédio, Helena disse após Rafael encerrar a ligação. Existem outros apartamentos em São Paulo. Preciso sim, ele respondeu, sentando-se no sofá e afrouxando a gravata. Como vou participar da vida deles morando do outro lado da cidade? Do mesmo jeito que participou nos últimos 4 meses, não participando. Ela rebateu, mas se arrependeu imediatamente ao ver a expressão ferida no rosto dele. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som suave do elevador, chegando ao andar. As portas se abriram revelando Marina carregando várias sacolas de lojas infantis de luxo. Desculpem o atraso, ela disse, colocando as sacolas no chão. O trânsito estava impossível na marginal. Seus olhos percorreram o ambiente, notando atenção. Trouxe algumas coisas para os bebês. Helena observou enquanto Marina retirava minúsculas roupas de grife das sacolas. Havia algo diferente na influenciadora. Suas unhas, normalmente impecáveis, estavam sem esmalte e seu rosto exibia menos maquiagem que o habitual. Marina, Helena começou hesitante. Você não precisa? Preciso sim. Marina a interrompeu, surpreendendo a todos com sua firmeza. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ela pegou 3 pequenos conjuntos idênticos da Burberry. Além disso, já cancelei a viagem para Dubai do mês que vem. Meus seguidores vão sobreviver sem as fotos no Burj Khalifa. Rafael olhou para sua namorada com uma expressão de espanto. A viagem a Dubai era um projeto que ela planejava há meses para sua rede social. E onde você vai morar? Helena perguntou, dirigindo-se a Rafael. Enquanto o apartamento não fica pronto? No Four Seasons, ele respondeu automaticamente. Mas então viu o olhar de Marina. Ou talvez, seja hora de usarmos aquele apartamento no Itaim. Marina completou. O que você comprou para investimento?
É menor, mais próximo do escritório e... Ela hesitou. Mais apropriado para a nossa nova realidade. Helena observou a troca de olhares entre o casal. Havia algo acontecendo ali. Uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica que ela conhecia. Rafael Júnior começou a chorar. E antes que Mariana pudesse reagir, Marina se aproximou do bebê, com uma naturalidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Ela o pegou no colo e começou a balançá-lo suavemente. Shhh, está tudo bem, pequeno Rafa, ela murmurou, usando um tom de voz que Helena nunca havia escutado dela antes. O bebê, surpreendentemente, começou a se acalmar. Rafael observava a cena com uma expressão complexa, orgulho, confusão e algo mais que não sabia nomear. Seu telefone vibrou no bolso, provavelmente mais uma chamada importante do escritório. Mas pela primeira vez em anos, ele o ignorou. Precisamos estabelecer uma rotina, Helena disse, pegando uma agenda de capa preta de sua bolsa. Consultas médicas, horários de alimentação, revezamento de cuidados. Eu posso ajudar com isso, Marina ofereceu, ainda balançando suavemente Rafael Júnior. Gerencio 3 agendas diferentes para minhas redes sociais. Posso criar um sistema digital que todos possam acessar. Helena hesitou por um momento, então assentiu. Tudo bem, mas nada de postar fotos dos bebês nas redes sociais. Claro que não, Marina respondeu, parecendo quase ofendida com a sugestão. Algumas coisas precisam permanecer privadas. Gabriel escolheu esse momento para acordar, seu choro se juntando ao barulho da chuva que agora caía mais forte lá fora. Rafael, num impulso, levantou-se para pegá-lo no berço. Seus movimentos eram desajeitados, inseguros, mas havia uma determinação em seus olhos que Helena conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele tinha quando decidia construir um novo empreendimento do zero. Vamos precisar de ajuda, ele disse, tentando posicionar Gabriel corretamente em seus braços. Muita ajuda. Sim, Helena concordou, observando Miguel que agora engatinhava em direção às sacolas coloridas. Mas primeiro, vocês dois precisam aprender a trocar fraldas. Marina e Rafael trocaram olhares de pânico, arrancando um sorriso involuntário de Helena. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando a cidade e de alguma forma parecendo limpar também o ar carregado dentro do apartamento. Os próximos passos não seriam fáceis, mas ao menos agora havia um começo. Um começo desajeitado, improvisado e completamente fora dos planos, mas ainda assim, um começo. O escritório de Rafael na Faria Lima sempre foi seu santuário. O ambiente minimalista, com móveis em tons de cinza e preto, e a vista panorâmica do skyline paulistano costumavam transmitir uma sensação de poder e controle. Mas naquela manhã de segunda-feira, algo estava diferente. Sobre sua mesa de vidro fumê, ao lado dos contratos milionários e plantas de empreendimentos, havia agora uma foto dos trigêmeos, e em sua tela de computador, além das planilhas financeiras, estava aberto o aplicativo de monitoramento dos bebês que Marina havia instalado. Seu café, Sr. Mendes, anunciou Sandra, sua secretária há 15 anos, colocando a xícara sobre a mesa. Ela hesitou por um momento. A pediatra ligou confirmando a consulta dos meninos para amanhã às 14 horas. Rafael checou sua agenda corporativa. Tenho uma reunião com investidores chineses nesse horário. Já remarquei para quinta-feira. Sandra respondeu, surpreendendo-o. A senhorita Marina me orientou a priorizar os compromissos médicos dos bebês. Ele ergueu as sobrancelhas, mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo. Miguel está agitado. Seguia-se um vídeo em tempo real do bebê, claramente insatisfeito em seu berço. No apartamento do Morumbi, Helena tentava conciliar uma videochamada com clientes, enquanto Miguel expressava seu descontentamento em altos brados. Sua mesa de trabalho,
Antes um santuário de organização, estava agora tomada por mamadeiras, fraldas e projetos arquitetônicos parcialmente concluídos. Como eu estava dizendo, ela continuava profissional, ajustando o fone de ouvido. O projeto da fachada sustentável pode reduzir os custos operacionais em até... Um choro particularmente agudo a interrompeu. Me desculpem, só um momento. Mariana, a babá, entrou no escritório improvisado carregando Miguel. Dona Helena, ele está com um pouquinho de febre. Helena sentiu seu coração apertar. Febre em bebês nunca era um bom sinal. Senhores, precisaremos remarcar. Temos uma emergência familiar. Ela desligou a chamada sem esperar resposta. 15 minutos depois, o elevador do Península se abriu, revelando Rafael, ofegante e com a gravata frouxa. Vinha assim que vi a notificação. Já chamou o pediatra? Helena, que segurava Miguel contra o peito, assentiu. Está a caminho. Gabriel e Rafael Júnior também estão um pouco febris agora. Marina surgiu do quarto dos bebês carregando uma bolsa térmica. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um conjunto confortável de moletom e seu cabelo estava preso em um coque desalinhado. Liguei para minha tia, que é enfermeira. Ela disse que pode ser reação à vacina da semana passada. Vacina? Rafael franziu o senho. Que vacina? Aqui estava marcada no calendário de vacinação que eu compartilhei com você no aplicativo. Marina respondeu com uma ponta de irritação. Você não está checando? O empresário sentiu o rosto esquentar. Entre reuniões e negociações, havia negligenciado as notificações não urgentes do aplicativo. Helena percebeu seu desconforto e, surpreendentemente, veio em seu socorro. O importante é que ele está aqui agora, ela disse, passando Miguel para os braços do pai. Pode segurar ele enquanto preparo as medicações? Rafael recebeu o filho com aquele mesmo medo inicial, mas dessa vez suas mãos estavam mais firmes. Miguel, mesmo febril, pareceu se acalmar um pouco em seu colo. Você precisa tirar esse terno, Marina comentou, ajustando a bolsa térmica na testa de Gabriel. Vai acabar todo suado. Como se para provar seu ponto, Miguel regurgitou parte do leite em sua camisa italiana, feita sob medida. Surpreendentemente, Rafael riu. Acho que tem uma camiseta velha no carro, ele disse. Não precisa, Helena respondeu, retornando com os medicamentos. Guardei algumas mudas de roupas suas no armário do corredor. Diante do olhar surpreso dos outros dois, ela deu de ombros. Velhos hábitos. As horas seguintes se transformaram em uma dança sincronizada de cuidados. Rafael cancelou todas as suas reuniões do dia, algo impensável até algumas semanas atrás. Marina usou seu conhecimento de redes sociais para pesquisar rapidamente sobre febre em bebês, compartilhando informações úteis com os outros. Helena, sempre prática, organizou um sistema de revezamento para que os três pudessem descansar. Quando a noite chegou, os bebês finalmente dormiam tranquilos. Rafael, agora vestindo uma camiseta velha e calça social, estava sentado no sofá da sala, exausto, mas estranhamente satisfeito. Marina, aninhada ao seu lado, havia adormecido em meio a uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil em seu tablet. Helena os observava da cozinha enquanto preparavam chá. Havia algo diferente no ar, uma nova dinâmica se formando. Não era a família que ela havia imaginado, nem a que Rafael planejara, muito menos a que Marina sonhara. Era algo novo, indefinível, mas que, de alguma forma, começava a fazer sentido. Eles são sempre assim? Rafael perguntou baixinho, referindo-se aos bebês. Imprevisíveis? Helena sorriu, entregando-lhe uma xícara de chá. Bem-vindo à paternidade, Rafael. Aqui, nem todas as planilhas do mundo podem te salvar. Ele assentiu, pensativo, observando Marina dormir e os monitores dos bebês na mesa de centro. Seu telefone vibrou com mais uma notificação do trabalho, mas pela segunda vez naquele dia, ele o ignorou. Você sempre teve um péssimo gosto para homens,
mas dessa vez superou todas as expectativas. Beatriz Campos ajustou os óculos de professora universitária enquanto observava sua irmã mais velha preparar o café da manhã dos trigêmeos. Não bastava ter casado com ele, ainda teve que triplicar o DNA do sujeito. Helena revirou os olhos, acostumada com as alfinetadas da irmã. Beatriz, 7 anos mais nova e professora de psicologia na USP, sempre fora a revolucionária da família, especialista em desconstruir tudo o que considerava estruturas tóxicas da sociedade. Se veio aqui só para criticar, a porta é serventia. Da casa, Helena respondeu, mas sem real irritação na voz. No fundo, sentia falta da franqueza brutal da irmã. Vim porque você precisa de ajuda, Beatriz respondeu, pegando Gabriel no colo com uma naturalidade surpreendente. E porque estou curiosa para ver como o senhor capitalismo selvagem está se saindo como pai. Como se convocado pela menção, o elevador privativo se abriu, revelando Rafael, que entrava carregando várias sacolas. Ele parou ao ver Beatriz, claramente reconhecendo a cunhada que costumava chamar suas incorporadoras de monumentos à desigualdade social durante os almoços de família. Beatriz, ele cumprimentou cauteloso. Quanto tempo? Rafael, ela respondeu, e então, para surpresa de todos, sorriu. Trouxe fraldas tamanho adequado dessa vez ou ainda está comprando pelo preço? Ele corou levemente, lembrando do fiasco da semana anterior, quando tentou economizar, comprando fraldas mais baratas, que acabaram pequenas demais. Trouxe as certas. Marina fez uma planilha de especificações. Marina? Beatriz ergueu uma sobrancelha. A influencer? Professora Campos. A voz de Marina veio do corredor, onde ela apareceu carregando Miguel. Não sabia que era você, a irmã da Helena. Foi a vez de Beatriz parecer surpresa. Você me conhece? Assisti sua palestra sobre mídia social e comportamento no TEDx, USP. Marina respondeu, ajeitando Miguel no colo. Suas críticas sobre a cultura do consumo ostentativo nas redes sociais me fizeram repensar muito do meu conteúdo. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Helena olhou de Marina para sua irmã, tentando processar a informação. Rafael parecia igualmente confuso. Interessante, Beatriz murmurou, observando Marina com novos olhos. E o que mais você repensou? Muito, Marina respondeu, sentando-se no sofá. Na verdade, queria sua opinião sobre algo. Estou desenvolvendo uma série de posts sobre paternidade moderna e desconstrução de papéis de gênero na criação dos filhos. Rafael, que organizava as compras na cozinha, quase derrubou um pote de papinha ao ouvir isso. Você está? Sim, amor. Marina respondeu com naturalidade. Por que acha que tenho feito tantas perguntas sobre sua relação com seu pai? Beatriz sorriu, realmente sorriu, pela primeira vez desde que chegara. Agora sim estamos chegando a algum lugar. Interessante. Ela se voltou para Rafael. E você, senhor Império Imobiliário, como tem sido essa experiência de vulnerabilidade? Rafael abriu a boca para dar uma resposta automática, dessas que usava em entrevistas para revistas de negócios, mas algo o deteve. Talvez fosse o peso de Rafael Júnior em seus braços, ou o olhar genuinamente interessado de Beatriz, ou ainda a forma como Helena havia parado o que estava fazendo para ouvi-lo. É assustador, ele admitiu finalmente. Toda vez que um deles chora, eu sinto que deveria saber instintivamente o que fazer, mas não sei. É como estar no meio de uma negociação, onde todas as regras que você conhecia não valem mais nada. Exatamente, Beatriz exclamou, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. É isso que tento explicar nas minhas aulas sobre desconstrução da paternidade tradicional. A sociedade cria essa expectativa impossível de que homens devem ser naturalmente provedores e mulheres naturalmente cuidadoras, quando, na verdade,
Todos estamos igualmente perdidos? Helena completou com um meio sorriso. Precisamente, Beatriz concordou. E sabe o que é mais interessante? Vocês três, sem perceber, estão criando um modelo familiar completamente fora dos padrões tradicionais. Marina inclinou a cabeça curiosa. Como assim? Bem, vejamos. Beatriz começou entrando em seu modo professora. Temos uma arquiteta bem-sucedida que decidiu ter os filhos sozinha. Um pai que está aprendendo a equilibrar poder empresarial com vulnerabilidade emocional. E uma influenciadora digital que está usando sua plataforma para questionar os mesmos padrões sociais que antes reforçava. Tudo isso enquanto criam 3 bebês juntos. É praticamente um estudo de caso sobre família contemporânea. Helena observou como as palavras de sua irmã afetaram os outros. Rafael parecia pensativo, processando a ideia de que sua situação não era apenas um problema a ser resolvido, mas algo potencialmente significativo. Marina tinha aquele brilho nos olhos que normalmente precedia suas melhores ideias para conteúdo. Você poderia nos ajudar, Marina disse de repente. Com os bebês, quero dizer. Sua perspectiva seria valiosa. Beatriz ajeitou Gabriel em seus braços, observando como o sobrinho agarrava seus óculos com fascínio. Sabe que essa não é uma má ideia? Posso ajustar meus horários na universidade. Além disso, ela sorriu maliciosamente. Vai ser interessante observar essa experiência. Social de perto. Não somos suas cobaias, Baia, Helena protestou, mas havia afeto em sua voz. Não, Beatriz concordou, olhando para cada um deles. Vocês são muito mais interessantes que isso. Vocês são a prova viva de que família não é uma fórmula. E pronta, é algo que construímos juntos, mesmo quando parece impossível. Rafael e Marina trocaram olhares, enquanto Helena observava sua irmã com uma mistura de exasperação e gratidão. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele apartamento, algo novo e inexplicável continuava tomando forma, agora com uma observadora perspicaz para documentar cada passo do caminho. A sala de reuniões, no 40º andar, estava silenciosa, exceto pelo som da chuva forte que castigava as janelas. Ricardo Mendonça, sócio de Rafael há 15 anos, deslizava documentos pela mesa de vidro com uma expressão grave no rosto. Perdemos a licitação do projeto Vila Nova, ele anunciou, sua voz carregada de acusação velada. Enquanto você brincava de papai, nossos concorrentes apresentaram uma proposta mais agressiva. Rafael, que checava discretamente o aplicativo dos bebês em seu celular, levantou os olhos. Do que você está falando? A Mendes Incorporadora sempre teve as melhores propostas da cidade. Tinha, Ricardo corrigiu, enfatizando o passado, quando seu foco era exclusivamente nos negócios. Ele abriu uma apresentação no telão. Nos últimos 3 meses, desde que você começou a sair mais cedo e faltar a reuniões importantes, perdemos 3 projetos grandes. As palavras atingiram Rafael como um soco. Era verdade que havia delegado mais responsabilidades ultimamente, especialmente depois que Gabriel teve uma infecção de ouvido que o manteve acordado por noites seguidas. Mas perder o projeto Vila Nova era um golpe duro. Posso recuperar. Isso, Rafael começou, mas foi interrompido pelo som de seu celular. Era Helena. Não vai atender? Ricardo provocou. Talvez seja mais uma emergência com os bebês. Rafael sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Sandra, sua secretária, entrou apressada na sala. Sr. Mendes, ligação urgente do Bank of China na linha 1. Eles estão questionando algumas inconsistências nos relatórios financeiros dos últimos investimentos. Ricardo empalideceu quase imperceptivelmente, mas Rafael notou. 15 anos, trabalhando juntos, o haviam ensinado a ler os sinais. Que inconsistências? Rafael perguntou, sua voz perigosamente calma. Nada importante, Ricardo respondeu rápido demais.
Apenas alguns ajustes contábeis que fiz durante sua ausência. O telefone de Rafael vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem de Marina. Urgente, descobri algo sobre a empresa que você precisa ver. Esta reunião está encerrada, Rafael anunciou, levantando-se. Sandra, prepare todos os relatórios financeiros dos últimos 6 meses. Ricardo, não saia do prédio. 20 minutos depois, Rafael entrava no apartamento de Helena, onde Marina o esperava com seu laptop aberto. Ela havia transformado um canto da sala em um escritório improvisado, rodeada por papéis e 3 monitores. Lembra quando você me pediu para usar meus contatos nas redes sociais para melhorar a imagem da incorporadora? Marina começou digitando rapidamente. Bem, eu fui além. Comecei a pesquisar o mercado imobiliário, tendências, concorrentes, e encontrei isso. Ela virou a tela para Rafael, mostrando uma complexa rede de transações financeiras. Helena, que estava alimentando Miguel, aproximou-se curiosa. São transferências para contas offshore, Marina explicou. Todas realizadas nos últimos 3 meses, coincidindo com sua ausência mais frequente no escritório. Como você descobriu isso? Helena perguntou impressionada. Influenciadores digitais não são idiotas, Marina respondeu com um pequeno sorriso. Precisamos entender de métricas, análise de dados e, principalmente, de dinheiro. Além disso, ela hesitou. Tenho um mestrado em finanças que nunca mencionei nas redes sociais. Não combinava com minha persona. Rafael passou a mão pelos cabelos, uma onda de traição e raiva crescendo em seu peito. Ricardo estava desviando dinheiro dos investimentos chineses. Tem mais, Marina continuou. Ele está negociando secretamente com a CDC Incorporadora, nossa maior concorrente. Encontrei e-mails. Como você teve acesso a isso? Rafael interrompeu. Você realmente quer saber? Marina devolveu, erguendo uma sobrancelha. Nesse momento, Beatriz entrou na sala, carregando os outros 2 bebês. Estava ouvindo tudo do quarto. Acho que tenho algo para contribuir. Ela colocou Gabriel e Rafael Júnior no tapete de atividades. Um dos meus alunos trabalha no departamento jurídico da CDC. Ele mencionou algumas negociações suspeitas na última aula. Helena observou os bebês brincando, alheios ao drama que se desenrolava. O que você vai fazer, Rafael? Ele olhou para seus filhos, para Marina concentrada em seu laptop, para Beatriz, que o observava com interesse acadêmico, e finalmente para Helena, que mesmo após tudo ainda se preocupava. Vou salvar minha empresa, ele respondeu, sua voz firme. Mas não do jeito que o Ricardo espera. Você vai precisar de ajuda, Helena disse, surpreendendo a todos. Conheço cada projeto daquela incorporadora. Sei onde procurar as irregularidades. E eu posso usar minha rede de contatos, Marina acrescentou. Tenho acesso a jornalistas, influenciadores do mercado financeiro, enquanto eu, Beatriz, completou com um sorriso. Posso ficar com os bebês, mas vou querer todos os detalhes depois. Isso daria um ótimo estudo sobre ética corporativa. Rafael olhou para as 3 mulheres que, cada uma à sua maneira, estavam se oferecendo para ajudá-lo. Era uma sensação nova para alguém acostumado a resolver tudo sozinho. Então, Marina perguntou, seus dedos prontos sobre o teclado, por onde começamos? Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro do apartamento, uma força-tarefa improvável começava a se formar. Os bebês, como se sentindo a energia no ambiente, gorjearam alegremente, lembrando a todos ali por que essa luta valia a pena. A madrugada no Hospital Albert Einstein estava silenciosa, exceto pelo bip ritmado dos monitores cardíacos. Gabriel dormia no berço hospitalar, pequenas sondas conectadas ao seu corpo, enquanto Helena e Rafael observavam ansiosamente cada movimento do filho. A bronquiolite está sob controle, a pediatra havia explicado horas antes.
mas precisamos mantê-lo em observação por pelo menos 48 horas. Rafael afrouxou a gravata, ainda vestindo o mesmo terno da reunião de emergência com os investidores chineses, que havia sido interrompida pelo telefonema desesperado de Beatriz sobre o estado de Gabriel. Seu laptop estava aberto sobre uma mesinha improvisada, documentos importantes da investigação contra Ricardo, dividindo espaço com relatórios médicos. "Você precisa dormir um pouco", Helena murmurou, notando as olheiras profundas no rosto do ex-marido. "Marina e Beatriz estão com os outros meninos e eu posso ficar aqui com ele." "Não vou sair do lado dele", Rafael respondeu, sua voz rouca de cansaço. "Os médicos disseram que as próximas horas são cruciais." Helena observou o homem ao seu lado. O mesmo que há alguns meses mal sabia trocar uma fralda, agora recitava de cor os horários de medicação e níveis de saturação do filho. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marina. "Reunião emergencial com o conselho, marcada para amanhã, 9 horas. Tenho todas as provas. Beatriz está ajudando a organizar os documentos enquanto os meninos dormem. Como está o Gabriel?" Rafael espiou a mensagem por cima do ombro de Helena. "Ela é incrível, não é?" Ele comentou com um misto de orgulho e admiração. Quem diria que aquela influenciadora de lifestyle de luxo se transformaria em nossa investigadora particular? "As pessoas nos surpreendem", Helena respondeu, pensando em como sua própria vida havia mudado. "Às vezes precisamos apenas dar a elas a chance de mostrar quem realmente são." O celular de Rafael tocou. Era Sandra, sua secretária. "Senhor Mendes, Ricardo está tentando convocar uma votação extraordinária para amanhã de manhã. Ele quer sua destituição do cargo de CEO." Rafael fechou os olhos, exausto. A batalha corporativa que se desenrolava parecia simultaneamente vital e insignificante comparada ao bip constante do monitor cardíaco de Gabriel. "Diga que estarei lá", ele respondeu depois de um momento. "Não", Helena interviu, surpreendendo-o. "Diga que estaremos lá. Sandra é a Helena. Prepare a sala de videoconferência. O Rafael participará remotamente do hospital." Após desligar, ela enfrentou o olhar questionador do ex-marido. "Você não vai abandonar nosso filho em um momento desses. Vamos enfrentar Ricardo e cuidar do Gabriel ao mesmo tempo." Como que para confirmar a decisão, Marina e Beatriz entraram no quarto do hospital. Marina carregava seu laptop e uma pasta grossa de documentos, enquanto Beatriz trazia uma mochila com roupas limpas e café quente. "Os outros meninos estão com a Mariana", Beatriz informou. "Trouxe tudo o que precisamos para passar a noite aqui e preparar a reunião de amanhã." Marina começou a organizar os documentos sobre a mesa hospitalar. "Descobri mais 3 contas offshore ligadas ao Ricardo. E aquele meu contato no jornal está pronto para publicar a matéria assim que dermos o sinal." "Como vocês..." Rafael começou, olhando para as 2 mulheres que haviam claramente corrido para dar suporte. "Família", Beatriz respondeu simplesmente, ajeitando os óculos. "Disfuncional, improvável e totalmente fora dos padrões, mas ainda assim, família." Gabriel escolheu esse momento para acordar, seu pequeno rosto franzido fazendo todos congelarem, em apreensão. Mas ao invés de chorar, ele abriu um sorriso sonolento ao ver todos ali. "Ei, pequeno guerreiro!" Marina aproximou-se do berço, sua voz suave. "Trouxe seu ursinho favorito." Ela tirou da bolsa um pequeno urso de pelúcia que Gabriel imediatamente agarrou. Durante as próximas horas, enquanto a noite avançava, o quarto do hospital se transformou em um improvável centro de operações. Marina e Beatriz trabalhavam nos documentos para a reunião, ocasionalmente consultando Helena sobre detalhes técnicos dos projetos da incorporadora. Rafael alternava entre revisar estratégias legais e verificar os sinais vitais de Gabriel, que dormia tranquilo com seu ursinho. Sabe o que é irônico?
Helena comentou em um momento de pausa, observando a cena. Ricardo sempre disse que família era uma distração dos negócios, mas olha só quem está salvando sua empresa agora. Rafael sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ele nunca entendeu que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Ele fez uma pausa, olhando para Gabriel. Eu também não entendia até agora. É engraçado, Marina acrescentou sem tirar os olhos da tela do computador onde digitava, furiosamente. Passei anos postando sobre luxo e vida perfeita, mas nunca me senti tão realizada quanto agora, desmontando um esquema de corrupção de dentro de um quarto de hospital. Beatriz, que tomava notas em seu caderno de pesquisa, sorriu. Vocês percebem que estão completamente reescrevendo o conceito de sucesso profissional e pessoal, não é? O monitor de Gabriel emitiu um bip diferente, fazendo todos prenderem a respiração, mas era apenas a enfermeira ajustando os equipamentos. Ela olhou surpresa para o grupo reunido àquela hora da noite, mas não comentou nada. Amanhã vai ser um dia decisivo, Rafael disse, checando as horas, para a empresa e para o Gabriel. E nós estaremos aqui, Helena completou, sua mão encontrando inconscientemente a dele sobre o berço do filho. Para ambos. Lá fora, a cidade começava a despertar para mais um dia, alheia ao drama que se desenrolava naquele quarto de hospital. Mas dentro daquelas paredes, uma improvável equipe se preparava para duas batalhas simultâneas, uma pela saúde de uma criança, outra pelo futuro de uma empresa. E, de alguma forma, as duas lutas haviam se tornado uma só. O quarto do hospital havia se transformado em um improviso de sala de reuniões. Um notebook estava posicionado estrategicamente na mesa hospitalar, mostrando a sala do conselho da Mendes Incorporadora através da videoconferência. Rafael, ainda usando a camisa do dia anterior, mas agora com uma gravata fresca que Marina havia trazido, sentava-se de forma que a câmera não mostrasse o berço hospitalar atrás dele. Ricardo Mendonça ocupava a cabeceira da mesa na sala. Do conselho, sua confiança aparente começando a fraquejar diante das expressões sérias dos conselheiros. O representante do Bank of China participava remotamente de Xangai, seu rosto austero ocupando uma das telas da sala. Senhores do conselho, Ricardo começou, sua voz estudadamente controlada. Como podem ver pelos relatórios que distribuí, a gestão do Sr. Mendes nos últimos meses tem sido... Perdão, Sr. Mendonça, Marina interrompeu, surgindo subitamente ao lado de Rafael no vídeo. Mas acho que o conselho deveria ver outros relatórios primeiro. Um burburinho de surpresa percorreu a sala ao reconhecerem a famosa influenciadora digital. Ricardo empalideceu visivelmente. Com todo respeito, senhorita Santos, esta é uma reunião corporativa séria, não uma sessão de fotos para Instagram. Ele tentou desqualificá-la. Marina sorriu, o tipo de sorriso que costumava usar em suas publicações pagas, mas havia algo diferente em seus olhos. Interessante você mencionar seriedade, Sr. Mendonça. Ela começou a compartilhar documentos na tela. Porque não há nada muito sério em desviar dinheiro de investidores chineses através de contas offshore nas Ilhas Cayman, não é? O representante do Bank of China inclinou-se visivelmente em sua cadeira em Xangai. Helena, que estava fora do alcance da câmera monitorando Gabriel, não conseguiu conter um pequeno sorriso de satisfação. Isso é absurdo, Ricardo gaguejou. De onde tirou essas informações falsas? Do mesmo lugar que tirei estas, Marina continuou, compartilhando mais documentos. E-mails seus com a CDC Incorporadora, negociando a venda de informações confidenciais dos nossos projetos. Curiosamente, todos datados dos últimos 3 meses, período em que você argumenta que a empresa estava sendo mal administrada. O conselheiro mais velho, Dr. Martins, limpou a garganta. Sr. Mendonça, o senhor tem alguma explicação para isto?
Ricardo levantou-se bruscamente, sua cadeira rangendo contra o piso. Isso é uma conspiração. Rafael está tentando me incriminar porque você tentou destruir a empresa que construímos juntos? Rafael interrompeu, sua voz calma, mas firme. Ou porque você achou que minha dedicação à minha família era uma fraqueza que você poderia explorar? Nesse momento, como se participasse do drama, Gabriel começou a chorar. Helena rapidamente o pegou no colo, mas o som chegou até o microfone. O que é isso? Um dos conselheiros perguntou. Rafael respirou fundo e, num gesto que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ajustou a câmera para mostrar onde estava. Isso, senhores, é meu filho Gabriel. Ele está internado com bronquiolite. E sim, estou conduzindo esta reunião do hospital porque, ao contrário do que alguns pensam, ser um bom pai não me torna um CEO menos competente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo Dr. Martins. Senhor Mendes, por que não nos contou sobre seus filhos? Porque achei que precisava escolher entre família e negócios, Rafael respondeu honestamente. Foi um erro que quase custou tanto minha empresa quanto minha família. Mas aprendi que é possível e necessário ter ambos. Fascinante, murmurou Beatriz, que observava tudo de um canto do quarto, fazendo anotações furiosamente em seu caderno. Marina continuou apresentando evidências, sua experiência com apresentações online provando-se invaluável. Helena alternava entre acalmar Gabriel e adicionar informações técnicas sobre os projetos comprometidos, enquanto Rafael conduzia a narrativa principal. Quando o último documento foi apresentado, Ricardo estava sentado, derrotado. O representante do Bank of China foi o primeiro a falar. Exigimos o afastamento imediato do Sr. Mendonça e uma auditoria completa. Apoiado, disse Dr. Martins, outros conselheiros assentindo em concordância. E Sr. Mendes? Sim, Rafael respondeu, ajustando Gabriel em seu colo. O bebê havia insistido em participar da reunião e agora brincava com sua gravata. Parabéns pelos filhos e pela equipe excepcional que reuniu. O velho conselheiro sorriu. Às vezes, as melhores decisões de negócios são aquelas que não parecem decisões de negócios. E após a reunião, quando Ricardo já havia sido escoltado para fora do prédio e os conselheiros se despediam, Marina desabou em uma poltrona do quarto. Não acredito que realmente conseguimos, ela murmurou, exausta, mas satisfeita. Você foi incrível, Rafael disse beijando sua testa. Todos vocês foram. Helena, que checava os sinais vitais de Gabriel com a enfermeira, sorriu. A febre finalmente cedeu. Parece que tivemos 2 vitórias hoje. 3, na verdade, Beatriz corrigiu, mostrando seu celular. A matéria que plantamos nos jornais sobre o esquema já está repercutindo. A CDC incorporadora está em pânico. Gabriel gorjeou alegremente, como se comemorasse, fazendo todos rirem. Rafael olhou ao redor do quarto, para a Marina, que já começava a organizar a estratégia de comunicação da crise. Para Helena, que conferia os medicamentos de Gabriel com a mesma atenção que dedicava a seus projetos arquitetônicos. Para Beatriz, que observava tudo com seus olhos analíticos, mas carinhosos. Sabe, ele disse, Ricardo estava certo sobre uma coisa. Eu realmente mudei nos últimos meses. Ele fez uma pausa, ajeitando Gabriel, que adormecia em seu colo. Só que não foi para pior como ele pensava. Foi para melhor. Bem, Beatriz comentou, fechando seu caderno de anotações. Acho que acabamos de redefinir o conceito de reunião familiar. Lá fora, o sol da manhã finalmente rompia entre as nuvens, iluminando a cidade que começava mais um dia. Mas dentro daquele quarto de hospital, uma nova luz já havia nascido. A compreensão de que as maiores vitórias são aquelas que conquistamos juntos, mesmo quando o mundo duvida da nossa forma de lutar. O sol da tarde entrava pelas janelas. No escritório de Rafael,
agora irreconhecível para quem o conhecia antes. As paredes, antes austeras, com suas obras de arte minimalistas, agora exibiam fotografias dos trigêmeos em diferentes momentos. Sobre sua mesa de vidro fumê, ao lado do laptop último modelo, havia um porta-retrato digital, alternando fotos da família improvável que haviam se tornado. Os chineses acabaram de assinar o novo acordo, Sandra informou, colocando uma pasta sobre a mesa. Eles ficaram impressionados com nossa transparência durante a crise. Rafael assentiu, seus olhos capturando uma foto particular no porta-retrato. O momento em que Gabriel recebeu alta do hospital, com todos eles reunidos no quarto, sorrisos exaustos, mas genuínos em seus rostos. Sandra, ele chamou quando a secretária estava saindo. Você pode remarcar a reunião das 4, é dia de pediatra. Já remarquei, ela respondeu com um pequeno sorriso. A senhorita Marina me enviou o calendário médico atualizado dos meninos. Na nova sede do Departamento de Arquitetura, alguns andares abaixo, Helena supervisionava a reorganização do espaço. Após a saída de Ricardo, ela havia assumido oficialmente a diretoria de projetos, posição que já exercia na prática há anos. O conceito é integração, ela explicava para sua equipe, apontando para a planta baixa projetada na parede. Espaços que permitam colaboração, mas também área para uma pequena creche. Somos uma empresa familiar no sentido mais amplo da palavra. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Acabei de entregar meu artigo para a revista de Psicologia Social. Reconfiguração familiar no contexto corporativo. Um estudo de caso. Vocês são oficialmente objeto de pesquisa acadêmica. De nada. Helena riu, imaginando a irmã transformando seu drama pessoal em material de estudo. Seu olhar vagou para a foto dos trigêmeos em sua mesa, uma igual à que havia no escritório de Rafael. No outro lado da cidade, Marina estava gravando um podcast em seu novo estúdio caseiro, completamente diferente dos cenários luxuosos que costumava usar. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre como conciliar carreira e família no mundo corporativo, ela dizia ao microfone, sua voz carregando uma autenticidade que seus seguidores mais antigos ainda estavam aprendendo a reconhecer. E não é sobre fingir que tudo é perfeito nas redes sociais. Seu novo canal, focado em transparência corporativa e vida familiar real, havia surpreendentemente ultrapassado seu antigo perfil de lifestyle em número de seguidores. As marcas de luxo haviam sido substituídas por empresas de produtos infantis e consultorias de governança corporativa. Uma notificação surgiu em seu celular. Era Rafael enviando uma foto dos 3 bebês no consultório pediátrico. Gabriel está oficialmente 100% recuperado. Pediatra impressionada com o desenvolvimento dos 3. Disse que são os trigêmeos mais bem ajustados que já viu, considerando as circunstâncias. Marina sorriu, lembrando como, há apenas alguns meses, a notícia de ser madrasta de trigêmeos parecia o fim de seu mundo perfeitamente construído. Agora, não conseguia imaginar sua vida sem as noites mal dormidas, as risadas matinais e até mesmo as ocasionais crises de choro dos bebês e dos adultos. No final daquela tarde, todos se reuniram no apartamento de Helena. Era noite de jantar. Em família, uma tradição que haviam estabelecido após a crise. Rafael chegou primeiro, trazendo comida italiana. Marina veio em seguida, carregando seu laptop com as últimas atualizações da nova estratégia de comunicação da empresa. Beatriz foi a última, trazendo uma garrafa de vinho e suas intermináveis análises sobre a dinâmica familiar deles. Sabem o que é mais interessante? Beatriz comentou, observando Helena e Marina trabalhando juntas para alimentar os bebês, enquanto Rafael organizava papéis da empresa na mesa de jantar.
Vocês criaram algo que nenhum manual de administração ou psicologia familiar previu. Como assim? Marina perguntou, limpando uma manchinha de papinha do rosto de Miguel. Vocês não apenas equilibraram família e trabalho, Beatriz explicou, seus olhos brilhando com interesse acadêmico. Vocês integraram os dois de uma forma que um fortalece o outro. A crise na empresa foi resolvida por causa da força da família. E a família se fortaleceu ainda mais por causa da crise. Rafael ergueu os olhos dos documentos, observando a cena à sua frente. Gabriel, completamente recuperado, brincava com seus irmãos no tapete de atividades. Helena e Marina conversavam sobre o novo projeto da creche corporativa. Suas antigas diferenças, transformadas em uma parceria inesperada. Beatriz continuava fazendo anotações em seu eterno caderno de pesquisa. Sabe o que Ricardo nunca entendeu? Ele disse, quebrando seu momento de contemplação. Que sucesso não é sobre escolher entre família e trabalho. É sobre criar algo novo, quando você tem coragem de deixar os dois se misturarem. Profundo, Marina brincou, mas havia seriedade em seus olhos. Devia usar isso no meu próximo podcast. Use, Helena sugeriu, surpreendendo a todos. As pessoas precisam saber que existem outros modelos de família e sucesso além dos tradicionais. Gabriel escolheu esse momento para soltar uma gargalhada contagiosa, que logo foi acompanhada por seus irmãos. O som encheu o apartamento, ecoando pelas paredes que haviam testemunhado tantas mudanças nos últimos meses. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, luzes piscando na noite que começava. Mas dentro daquele apartamento, uma nova definição de sucesso estava sendo escrita. Não nas páginas dos livros de administração ou nas revistas de negócios, mas no sorriso de 3 bebês e na união improvável de pessoas que haviam encontrado força justamente naquilo que o mundo corporativo considerava uma fraqueza. Helena encarava a proposta em seu iPad, enquanto os trigêmeos dormiam no quarto ao lado. O projeto era impressionante. A revitalização completa do Centro Histórico de Salvador, com foco em sustentabilidade e preservação cultural. Era o tipo de trabalho que todo arquiteto sonha em realizar. Transformador, desafiador e significativo. Havia apenas um detalhe: exigia sua presença na Bahia por pelo menos 18 meses. É uma loucura, ela murmurou para si mesma. Mas seus dedos continuavam deslizando pelas imagens do projeto, seu cérebro já imaginando soluções para cada desafio arquitetônico. O som do elevador anunciou a chegada de Marina, que entrou, carregando sacolas de compras e um ar preocupado. Beatriz me contou sobre a proposta, ela disse sem preâmbulos, colocando as sacolas na cozinha. O que você vai fazer? Helena suspirou, fechando o iPad. Como ela soube? Aparentemente, um dos professores dela no departamento de urbanismo da UFBA está envolvido no projeto. Marina sentou-se ao lado dela no sofá. Ele mencionou seu nome numa reunião online. O monitor do quarto transmitiu o som de Miguel, se mexendo em seu sono, e ambas ficaram em silêncio por um momento, atentas a qualquer sinal de choro. Mas o bebê apenas se ajeitou e continuou dormindo. Não posso aceitar, Helena disse finalmente. Os meninos precisam de estabilidade, da rotina que criamos aqui. Você e Rafael estão em São Paulo, Beatriz está aqui, temos a Mariana, que já conhece todas as particularidades deles. E você? Marina perguntou suavemente. Do que você precisa? A pergunta pegou Helena de surpresa. Desde o nascimento dos trigêmeos, ela havia se acostumado a colocar suas necessidades em segundo plano. Ou talvez, pensou com uma pontada, de culpa, desde muito antes disso. O elevador soou novamente, desta vez trazendo Rafael, que parecia igualmente preocupado. Marina me contou por mensagem. Ele explicou, afrouxando a gravata. Por que não me disse sobre o projeto? Porque não há o que dizer,
Helena respondeu, mais firmemente do que pretendia. Não vou aceitar. Rafael sentou-se na poltrona em frente a elas, seu rosto sério. Não é tão simples assim, Helena. Vi o projeto online. É exatamente o tipo de trabalho que você sempre sonhou em fazer. As coisas mudaram, ela argumentou. Não posso simplesmente... Por que não? Marina interrompeu, surpreendendo ambos. Por que não podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar? Helena olhou para a jovem que há menos de um ano ela considerava apenas uma influenciadora fútil. Marina havia se transformado não apenas em uma parceira confiável nos cuidados com os trigêmeos, mas em uma voz de razão surpreendentemente madura. O que você está sugerindo? Rafael perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. Bem, Marina começou. Tom revelando que já havia pensado bastante no assunto. Meu trabalho pode ser feito de qualquer lugar. Posso passar temporadas em Salvador, ajudar com os meninos. Podemos criar um sistema de revezamento. E eu posso gerenciar os projetos de São Paulo remotamente, Rafael acrescentou pegando a ideia. Abrir um escritório em Salvador até faria sentido para a expansão da empresa no Nordeste. Vocês estão loucos, Helena disse, mas havia um sorriso se formando em seus lábios. É complexo demais, arriscado demais. Como ter trigêmeos? Marina provocou. Como deixar uma influenciadora digital cuidar das finanças da empresa? Rafael completou. Como deixar meu ex-marido e sua namorada morarem no mesmo prédio? O que eu? Helena finalmente riu. O som de choro vindo do quarto interrompeu a conversa. Era Gabriel, e logo seus irmãos se juntaram ao coro. Os três adultos se levantaram automaticamente, cada um já sabendo seu papel na rotina estabelecida. Enquanto acalmavam os bebês, Helena observou como eles funcionavam em sintonia. Marina preparando as mamadeiras com a eficiência de quem fazia isso há anos. Rafael checando fraldas com uma naturalidade que antes parecia impossível. Ela mesma organizando os próximos horários de medicação. Talvez, ela disse finalmente quando os trigêmeos estavam novamente calmos, talvez possamos tentar. É o projeto dos seus sonhos, Helena, Rafael disse suavemente. E depois de tudo que passamos, aprendemos que sonhos podem ser redesenhados para caber na realidade que temos. Além disso, Marina acrescentou ajeitando Miguel em seu colo, imagine o conteúdo incrível que posso criar sobre arquitetura histórica e sustentabilidade. Meus seguidores vão amar. Helena riu, mas sua mente já estava trabalhando nas possibilidades. Precisaríamos de um apartamento grande em Salvador, perto do projeto... Deixa comigo, Rafael respondeu prontamente. Conheço alguns incorporadores, locais e um estúdio para minhas gravações. Marina acrescentou. Posso transformar isso em uma série sobre a revitalização do centro histórico, mostrar os bastidores... E vão precisar de alguém para documentar o impacto social do projeto. Uma nova voz se juntou à conversa. Era Beatriz, que acabava de chegar. Já estou imaginando os artigos acadêmicos. Helena olhou para sua família improvável. Seu ex-marido que se tornara um pai dedicado, a influenciadora digital que se revelara uma parceira inestimável. Sua irmã que transformava cada momento em aprendizado, e seus 3 filhos que haviam, sem querer, criado algo inteiramente novo. Salvador não vai saber o que a atingiu, ela disse finalmente, um sorriso se espalhando por seu rosto. A cidade pode não estar preparada, Beatriz comentou, já fazendo anotações em seu caderno. Mas nós estamos, de um jeito ou de outro, sempre estivemos. Lá fora, o céu de São Paulo começava a escurecer, mas dentro do apartamento, novos planos começavam a tomar forma. Planos que, como tudo em suas vidas nos últimos meses, desafiavam as expectativas e redefiniam o possível. O consultório médico era silencioso, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado.
Helena olhava fixamente para a ressonância magnética projetada na tela, tentando decifrar as manchas em preto e branco que, segundo a médica à sua frente, explicavam as dores de cabeça persistentes e os episódios de tontura das últimas semanas. É um meningioma, a neurologista explicava, apontando para uma área específica da imagem. Um tumor cerebral benigno, mas que está crescendo em uma região delicada. Precisamos operar nos próximos meses. As palavras pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas em outro idioma. Helena pensou nos trigêmeos, no projeto em Salvador, nas 1000 peças que havia acabado de encaixar em sua vida e que agora ameaçavam desmoronar novamente. Quanto tempo de recuperação? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. 3 a 4 meses no mínimo, a médica respondeu. E você precisará de acompanhamento constante no primeiro mês. Helena fechou os olhos por um momento. O apartamento em Salvador já estava alugado. A equipe do projeto a aguardava na semana seguinte para a primeira reunião presencial. Os trigêmeos finalmente haviam se adaptado à nova rotina com as 2 babás. Ao sair do consultório, encontrou Marina sentada na sala de espera, navegando em seu tablet. Haviam combinado de almoçar juntas para discutir os detalhes da mudança. Então, tudo bem para... Marina começou, mas parou ao ver a expressão no rosto de Helena. O que houve? 15 minutos depois, estavam sentadas em um café próximo, uma xícara de chá intocada entre elas. Helena havia acabado de explicar a situação, sua voz trêmula apenas ao mencionar os filhos. Não posso fazer a cirurgia agora. Ela concluiu. O projeto, as crianças... Para! Marina a interrompeu com firmeza. Nem termine essa frase. Sua saúde vem primeiro. Você não entende? Helena insistiu. Esse projeto é a oportunidade da minha vida. E os meninos precisam de mim. Os meninos precisam de você viva e saudável, Marina respondeu, já digitando em seu celular. E quanto ao projeto, deixa eu fazer algumas ligações. Antes que Helena pudesse protestar, Marina estava falando com Rafael. Em seguida, iniciou uma chamada de vídeo com a equipe do projeto em Salvador. Sua eficiência em gerenciar crises, aperfeiçoada durante o escândalo com Ricardo, entrou em ação automaticamente. Ao final da tarde, todos estavam reunidos no apartamento de Helena. Beatriz havia cancelado suas aulas na universidade para estar presente, e Rafael chegou direto de uma reunião importante, ainda vestindo seu terno executivo. O projeto pode esperar, ele disse assim que chegou, sem rodeios. Já falei com os investidores. Eles entendem a situação e concordaram em adiar o início por 6 meses. Mas os custos, o planejamento, Helena começou. São detalhes, Rafael a interrompeu. Detalhes que podemos resolver. Sua saúde não é negociável. Marina, que estava no quarto com os trigêmeos, voltou com seu laptop. Tenho uma ideia, ela anunciou. Podemos transformar isso em uma oportunidade. Todos se voltaram para ela curiosos. Helena sempre quis que o projeto tivesse um componente social forte, certo? Marina continuou. E se usássemos esse tempo para desenvolver melhor esse aspecto, posso começar uma série de documentários sobre a história do centro de Salvador, as pessoas que vivem lá, suas necessidades reais. E eu posso contribuir com uma pesquisa sobre o impacto social da revitalização urbana. Beatriz acrescentou, já empolgada com a ideia. Tenho colegas na UFBA que adorariam participar. Helena observava a movimentação ao seu redor. Uma sensação familiar crescendo em seu peito. A mesma que sentiu quando descobriu a gravidez, quando enfrentou o parto sozinha, quando viu Rafael pela primeira vez no aeroporto. Era medo misturado com algo mais, algo como esperança. Mas os meninos, ela começou novamente.
Ficarão bem, Marina assegurou. Eu posso adiar minhas gravações em Salvador e ficar mais tempo em São Paulo. Beatriz já disse que pode reorganizar seus horários na universidade. E Rafael... E eu posso finalmente usar aquela licença paternidade que nunca tirei, Rafael completou, surpreendendo a todos. Sandra pode gerenciar as operações diárias da empresa. Depois do que aconteceu com Ricardo, implementamos protocolos melhores de gestão. Gabriel escolheu esse momento para começar a chorar, seguido rapidamente por seus irmãos numa demonstração perfeita de sincronia gemelar. Os adultos se movimentaram automaticamente, Marina indo preparar as mamadeiras, Rafael checando fraldas, Beatriz ajustando a temperatura do quarto. Helena observou a cena, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Como vocês fazem isso parecer tão... possível? Porque é possível, Beatriz respondeu, sentando-se ao lado da irmã. Você sempre cuidou de todo mundo, Helena. Agora é nossa vez de cuidar de você. Além disso, Marina acrescentou, voltando com as mamadeiras, já enfrentamos um escândalo corporativo, 3 bebês com febre alta e uma quase mudança para Salvador. Um tumorzinho benigno? Não assusta, não. Helena riu entre as lágrimas, pegando Miguel no colo. O bebê a olhou com aqueles olhos idênticos aos de Rafael, soltando um de seus sorrisos banguela que sempre derretiam seu coração. E sabe o que mais? Rafael disse, sentando-se do outro lado com Gabriel. Essa pausa vai nos dar tempo para planejar melhor o projeto. Quando você estiver recuperada, vai ser ainda mais incrível do que imaginávamos. Lá fora, a noite começava a cair sobre São Paulo. No apartamento, entre mamadeiras e planos refeitos, uma nova batalha se desenhava, diferente das anteriores, mas enfrentada da mesma forma. Juntos, cada um contribuindo com o que tinha de melhor. Está bem, Helena finalmente concordou, olhando para sua família improvável. Mas com uma condição. Ninguém mais vai me tratar como se eu fosse quebrar. Sou perfeitamente capaz de ser teimosa e workaholic mesmo com um tumor na cabeça, Beatriz provocou. Não esperaríamos nada diferente. E assim, entre risadas e choro de bebês, planos foram refeitos, agendas reorganizadas e, mais uma vez, o impossível começou a parecer possível. O apartamento de Helena havia se transformado nos últimos dias. O escritório de arquitetura, improvisado, deu lugar a uma área de recuperação, com uma cama hospitalar de última geração, discretamente posicionada, próxima à janela. Os projetos e plantas baixas foram substituídos por uma programação meticulosa de medicamentos e exercícios de fisioterapia. Marina, sentada no sofá com seu laptop, coordenava 3 telas simultaneamente, uma com o monitoramento dos trigêmeos, outra com as últimas edições de seu novo documentário sobre Salvador e uma terceira com a agenda médica de Helena. Não, pode deixar que eu mesma levo ela para a fisioterapia hoje, ela dizia ao telefone com Rafael. Você já ficou com as crianças ontem à noite, precisa descansar um pouco. No quarto principal, Helena tentava se levantar sozinha, contrariando todas as recomendações médicas. Beatriz, que passava mais tempo no apartamento da irmã do que em sua própria casa, correu para ajudá-la. Qual parte do repouso absoluto você não entendeu? Beatriz perguntou, ajudando Helena a se sentar. A cirurgia foi há apenas 2 semanas. Eu só queria ver os meninos, Helena protestou, sua voz ainda fraca. A cirurgia havia sido um sucesso, mas a recuperação exigia paciência, uma virtude que nunca foi seu forte. Os meninos estão ótimos, Marina respondeu, entrando no quarto com um tablet. Olha só. Na tela, uma transmissão ao vivo mostrava os trigêmeos no apartamento de Rafael, um andar abaixo. Ele estava sentado no tapete de atividades, tentando
Convencer Gabriel a experimentar uma nova papinha, enquanto Miguel e Rafael Júnior brincavam com blocos coloridos. Desde quando ele sabe fazer papinha? Helena perguntou surpresa. Desde que eu o obriguei a fazer um curso online de nutrição infantil. Marina respondeu com um sorriso. Ele reclama, mas secretamente está adorando aprender essas coisas. O interfone tocou. Era a enfermeira do turno da tarde chegando. Helena suspirou, cansada das constantes visitas médicas, mas sabia que eram necessárias. Tenho uma surpresa para você, Marina disse, pegando algo de sua bolsa. Era uma pasta, com o logotipo do projeto de Salvador. A equipe local tem enviado atualizações diárias. Querem sua opinião sobre algumas alterações no projeto original. Os olhos de Helena brilharam. Posso? 15 minutos, Beatriz advertiu, e só depois dos exercícios de fisioterapia. Enquanto a enfermeira ajudava Helena com os exercícios, Marina desceu para checar os trigêmeos. Encontrou Rafael na cozinha, coberto de papinha de cenoura. Como alguém tão pequeno pode fazer tanta bagunça? Ele perguntou, limpando o rosto de Gabriel. Disse o homem que construiu um império imobiliário. Marina provocou, pegando Miguel que engatinhava em sua direção. Ah, preciso remarcar. A reunião com os investidores chineses de amanhã é dia de check-up da Helena. Rafael assentiu, já acostumado com as constantes reorganizações de agenda. Sua secretária Sandra havia criado um sistema de códigos de cores para diferentes tipos de compromissos. Roxo para reuniões corporativas, azul para compromissos com os trigêmeos e vermelho para questões relacionadas à recuperação de Helena. Como ela está hoje? Ele perguntou, sua voz suavizando. Inquieta, Marina respondeu. Típico dela. Mas os médicos dizem que a recuperação está mais rápida que o esperado. Ela sempre foi assim, Rafael comentou, um sorriso nostálgico em seus lábios. Quando construímos nosso primeiro prédio, ela supervisionou a obra mesmo com pneumonia. Mas agora ela tem a gente para impedi-la de fazer loucuras. Marina respondeu, e então pausou, percebendo o que havia dito. Era estranho como as coisas haviam mudado. A ex-esposa de seu namorado havia se tornado alguém por quem ela genuinamente se preocupava. O interfone tocou novamente. Era Beatriz. Marina, você precisa ver isso. Subindo rapidamente, Marina encontrou Helena sentada na cama, lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Na tela de seu tablet, um e-mail do comitê do projeto em Salvador. Eles adaptaram todo o cronograma, Helena explicou, emocionada. Não só adiaram o início, mas reestruturaram as fases para que eu possa supervisionar parte do trabalho remotamente durante a recuperação. E tem mais, Beatriz acrescentou animada. Meus contatos na UFBA transformaram isso em um projeto piloto de arquitetura social. Vão documentar todo o processo de revitalização, incluindo a parte humana da história. Como uma arquiteta, em recuperação, pode liderar um projeto transformador mesmo à distância. Marina já estava digitando em seu celular. Isso é perfeito. Posso adaptar minha série de documentários para incluir essa perspectiva. Mostrar como inovação não é apenas sobre tecnologia, mas sobre adaptar-se e encontrar novos caminhos. Helena observava as duas, uma sensação familiar aquecendo seu peito. Era a mesma sensação que teve quando viu Marina ninando os trigêmeos pela primeira vez, ou quando Rafael aprendeu a distinguir os diferentes tipos de choro dos bebês. O som de choro vindo do apartamento de baixo interrompeu seus pensamentos. Pelo monitor, viram Rafael tentando acalmar Rafael Júnior, enquanto Gabriel decidia que a papinha ficaria melhor no teto. Eu vou, Marina disse, já se dirigindo à porta. Não, Beatriz a deteve. Deixa comigo. Você precisa finalizar a edição do documentário. E a Helena precisa descansar. Quando Beatriz saiu, Marina sentou-se na beira da cama de Helena. Sabe, ela começou,
Quando tudo isso começou, eu achei que seria o fim da minha vida como eu conhecia. E foi, Helena respondeu suavemente. Mas às vezes, o fim de uma coisa é apenas o começo de algo melhor. Lá fora, o sol de São Paulo começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. No apartamento, entre medicamentos e monitores de bebê, entre projetos arquitetônicos e documentários em produção, uma verdade silenciosa pairava no ar. Às vezes, são nos momentos de maior vulnerabilidade que descobrimos nossa maior força. A sala de fisioterapia do hospital tinha uma vista privilegiada do Parque do Ibirapuera. Helena, agora 3 meses após a cirurgia, caminhava com desenvoltura na esteira, enquanto sua fisioterapeuta monitorava seus sinais vitais. Sua recuperação está surpreendendo a todos, doutora Paula comentou, aumentando levemente a velocidade do equipamento. Nunca vi alguém com tanta determinação. Helena sorriu, pensando em como sua força de vontade havia sido apenas parte da equação. Do outro lado do vidro da sala, Marina estava sentada com seu laptop, participando de uma videochamada com a equipe de Salvador, enquanto ocasionalmente lançava olhares atentos para Helena. No canto da sala, Rafael brincava com os trigêmeos, que agora já davam seus primeiros passos, transformando qualquer ambiente em uma pista de corrida improvisada. Determinação é importante, Helena respondeu. Mas ter o suporte certo faz toda a diferença. Após a sessão, enquanto desciam para o café do hospital, Marina mostrava as últimas atualizações do projeto em seu tablet. A equipe de Salvador implementou todas as suas sugestões para o projeto piloto. Ela explicou, deslizando por fotos e plantas. E o documentário sobre o processo de revitalização já tem mais de 1 milhão de visualizações. Quem diria? Rafael comentou, ajustando Miguel em seu colo, que a arquitetura social seria um tema tão popular nas redes. É porque não é só sobre arquitetura. Beatriz, que acabava de chegar com cafés para todos, interveio. É sobre transformação, adaptação, reinvenção. As pessoas se identificam com isso. Helena observou seus filhos, agora correndo, ou melhor, cambaleando, entre as mesas do café, suas risadas ecoando pelo ambiente. Gabriel, que antes era o mais quieto, agora liderava as expedições dos irmãos. Rafael Júnior havia desenvolvido o hábito de parar e examinar cada objeto novo que encontrava, enquanto Miguel parecia ter herdado o espírito diplomático, sempre mediando as pequenas disputas entre os irmãos. Falando em transformação, Marina começou, seu tom indicando que estava prestes a compartilhar uma ideia importante. Estive pensando em algo. Todos se voltaram para ela curiosos. O projeto de Salvador está evoluindo de uma forma que ninguém esperava, ela continuou. A história da Helena, a participação da comunidade local, a documentação do processo. E se transformássemos isso em algo maior? Como assim? Helena perguntou, já intuindo onde Marina queria chegar. E se criássemos uma divisão específica na incorporadora focada em projetos de revitalização urbana com impacto social? Marina propôs, abrindo uma apresentação em seu tablet. Poderíamos unir a expertise da Helena em arquitetura, minha experiência em comunicação e documentação, a visão acadêmica da Beatriz e meus contatos no mercado, Rafael. Completou, claramente empolgado com a ideia. Existem muitos investidores interessados em projetos com propósito social hoje em dia. Exatamente, Marina sorriu. Mas o diferencial seria a abordagem. Não apenas construir ou revitalizar, mas contar a história do processo, envolver a comunidade, documentar o impacto e criar um modelo replicável, Beatriz acrescentou, já fazendo anotações em seu eterno caderno. Algo que possa ser adaptado para diferentes contextos e cidades. Helena ficou em silêncio por um momento, observando Gabriel, que havia encontrado um novo amigo,
um garotinho também em tratamento no hospital. Os dois trocavam sorrisos e brinquedos sob o olhar atento dos pais. Sabe o que é mais interessante? Ela finalmente disse: há um ano, quando tudo começou no aeroporto, eu achava que minha vida profissional estava acabada. Que ter os trigêmeos significaria abrir mão dos meus sonhos como arquiteta. E agora? Marina perguntou suavemente. Agora percebo que os meninos não limitaram meus sonhos. Eles os expandiram. Helena sorriu, observando Rafael Júnior, que tentava escalar sua cadeira. Eles me fizeram pensar além dos projetos convencionais, considerar o impacto real do que construímos nas vidas das pessoas. E nos forçaram a criar um modelo de trabalho mais humano e flexível, Rafael acrescentou, impedindo Miguel de derrubar uma xícara de café. Que tal chamarmos de Projeto Trigêmeos? Beatriz sugeriu, meio brincando, meio séria. 3 pilares: arquitetura, impacto social e documentação. Marina já estava digitando em seu tablet, seu lado executivo assumindo o controle. Podemos começar com Salvador como projeto piloto, usar a experiência para refinar o modelo e expandir para outras cidades, Rafael completou. Já tenho alguns contatos interessados em São Paulo e Rio. Helena observou o grupo reunido ali. Seu ex-marido, que se tornara um pai dedicado. A influenciadora digital, que se revelou uma estrategista brilhante. Sua irmã, que transformava teoria em prática. E seus 3 filhos, que, sem saber, haviam catalisado toda essa transformação. Então, ela disse, levantando-se com uma força que não sentia há meses. Quando começamos? Gabriel escolheu esse momento para voltar correndo para o grupo, seguido por seus irmãos, criando uma pequena confusão de risos e braços estendidos. Helena os pegou, sentindo em seus músculos recuperados a força para esse novo desafio. Lá fora, o sol de São Paulo brilhava sobre o Parque do Ibirapuera. E em algum lugar em Salvador, uma equipe aguardava ansiosamente o retorno de sua líder, não apenas como arquiteta, mas como alguém que havia descoberto que os melhores projetos são aqueles que construímos junto com as pessoas que amamos. A cobertura do edifício Península estava decorada para uma celebração especial. Balões coloridos dançavam na brisa suave da tarde de sábado, enquanto 3 bolos idênticos, cada um com uma única vela, aguardavam seus protagonistas. Era o primeiro aniversário dos trigêmeos. Helena, completamente recuperada e radiante em um vestido azul, observava a cena do terraço. Abaixo, São Paulo se estendia em seu horizonte infinito de prédios, o mesmo horizonte que ela havia ajudado a construir ao longo dos anos. Mas agora seu olhar era diferente. Via não apenas concreto e vidro, mas histórias, vidas, possibilidades. Pensativa, Marina aproximou-se, carregando Miguel, que estava elegante em seu conjunto de festa. Ela própria havia trocado suas antigas roupas de grife por um estilo mais confortável, embora ainda elegante. Os seguidores estão loucos com a prévia do documentário de Salvador que postei ontem. Quantas visualizações? Helena perguntou, pegando Miguel no colo. 2 milhões em 12 horas, Marina respondeu com um sorriso. Mas o mais interessante são os comentários. Arquitetos, urbanistas, estudantes, todos querendo saber mais sobre o projeto Trigêmeos e como podem se envolver. Rafael se juntou a elas, trazendo Gabriel e Rafael Júnior, ambos tentando escapar de seus pequenos suspensórios, que combinavam com o do irmão. O prefeito de Salvador ligou hoje cedo, ele comentou, ajeitando a gravata que um dos meninos tentava puxar. Quer expandir o projeto para outros bairros históricos, e temos consultas de Recife e Belém também. Beatriz emergiu do apartamento carregando seu inseparável caderno de anotações, agora transformado em um livro em processo de publicação, Família Contemporânea e Inovação Social, um estudo de caso. Sabem o que é mais fascinante? Ela comentou.
observando os trigêmeos que agora corriam pelo terraço, perseguidos por outras crianças da festa. Em apenas um ano, vocês não só redefiniram o conceito de família, mas também criaram um novo modelo de negócio social. Helena sorriu, lembrando-se do caos daquele primeiro encontro no aeroporto. Se alguém me dissesse naquele dia que tudo isso aconteceria, você não acreditaria, Marina completou. Assim como eu não acreditaria se me dissessem que trocaria posts sobre bolsas de grife por documentários sobre arquitetura social. Ou que eu aprenderia a trocar fraldas com uma mão enquanto fecho contratos milionários com a outra. Rafael acrescentou rindo. O som de pequenos passos correndo interrompeu a conversa. Gabriel, o antes quietinho, liderava seus irmãos em mais uma de suas expedições pelo terraço. Rafael Júnior parou para examinar detalhadamente uma das colunas decoradas enquanto Miguel tentava mediar uma pequena disputa por um balão entre dois convidados. Eles são tão diferentes, Helena comentou, observando seus filhos. Gabriel com sua liderança natural, Rafael Júnior com sua curiosidade infinita, Miguel com seu jeito diplomático. Exatamente como nosso projeto, Marina observou. 3 aspectos diferentes trabalhando em harmonia: o lado técnico da arquitetura, o impacto social e a comunicação que une tudo. E pensar que tudo começou com um encontro não planejado no aeroporto, Beatriz comentou fazendo suas últimas anotações. Sabe o que isso prova? Que às vezes os melhores projetos da nossa vida são aqueles que não planejamos. A festa continuou, reunindo um grupo improvável de convidados. Executivos da incorporadora conversando com moradores do Centro Histórico de Salvador, trazidos especialmente para o evento, acadêmicos discutindo com influenciadores digitais, arquitetos, trocando ideias com ativistas sociais. No centro de tudo, 3 pequenos furacões de 1 ano de idade, alheios ao impacto que sua existência havia causado em tantas vidas. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Helena olhou ao seu redor. Marina, que agora dividia seu tempo entre documentários sobre impacto social e a coordenação do projeto Trigêmeos, ajudava Rafael Júnior a soprar sua vela. Rafael, que havia aprendido a equilibrar poder empresarial com sensibilidade social, segurava Gabriel. Beatriz, que transformara toda aquela jornada em conhecimento acadêmico, fotografava Miguel. Fazem exatamente 12 meses, Helena disse suavemente, desde aquele dia no aeroporto. 12 meses que mudaram tudo, Rafael respondeu. Seu olhar encontrando o dela com um entendimento mútuo que só o tempo e as experiências compartilhadas podem criar. Para melhor, Marina acrescentou, sua mão encontrando a de Rafael, enquanto sorria para Helena com genuíno afeto. Após os parabéns, quando a tarde começava a dar lugar ao crepúsculo, os convidados foram se despedindo. Os trigêmeos, exaustos mas felizes, dormiam em um sofá improvisado no terraço, suas pequenas mãos entrelaçadas, mesmo no sono. E agora? Beatriz perguntou, fechando seu caderno uma última vez. Qual é o próximo capítulo? Helena olhou para seus filhos dormindo, para a cidade que se acendia aos poucos abaixo deles, para sua família improvável reunida ali. Agora, ela respondeu, continuamos escrevendo nossa história, não da forma que planejamos inicialmente, mas da forma que descobrimos ser melhor, juntos. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com cores que nenhum projeto arquitetônico poderia replicar. Na cobertura do edifício Península, entre restos de bolo e balões dançantes, uma família não convencional celebrava não apenas o primeiro ano de vida de 3 crianças, mas também o primeiro ano de uma jornada que havia transformado cada um deles. E em algum lugar, em meio aos arranha-céus da cidade, novos sonhos começavam a tomar forma, sonhos que, como aquela família, não seguiam plantas convencionais,
mas criavam seus próprios desenhos, suas próprias estruturas, sua própria forma única de existir e florescer. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.